E vocês citaram aí que a tecnologia ela traz um monte de alterações e realmente na pandemia principalmente ela fez isso. E eu queria entrar numa parte aqui com vocês sobre home office, tá? A ansiedade afeta o home office mesmo? O cara tá na casa dele, o cara não tá na empresa, né? Então todo mundo pensa, tá tranquilo ali. Mas será que é isso mesmo? Será que a ansiedade está afetando? Eu tenho amigos, por exemplo, gente, só para vocês terem noção, que começou a fazer home office e hoje ele não, ele pegou trauma do barulho de chegada de mensagem do WhatsApp. Porque ele tem medo, ele é pavor, ele tá se tratando em relação a isso. Porque ele brigou muito com o chefe dele, ele condicionou o barulho, o toque do WhatsApp da mensagem chegando com o chefe dele, que tratava ele, queria monitorar até quantas vezes ele ia ao banheiro, só para vocês terem noção no home office. Então, assim, já tem algo sobre isso? Já no meio da psicologia já estão falando sobre isso? Porque eu acho que foi muito rápido, né? Tivemos que aprender, igual acho que a Ellen falou, olha, tivemos que, tava ali o avião, né? Tivemos que aprender com ele voando, mas como que as pessoas estão reagindo a isso? Eu fiz um podcast com um diretor de call center, por exemplo, na época da pandemia. Ele falou assim para mim, Éder, home office é ótimo, mas deixa eu te falar. Você sabia que tá tendo problema? Porque a gente tá subsidiando as pessoas no home office, internet e tudo mais. Só que você acredita que tem marido que tá pegando o dinheiro da internet, tá pegando o dinheiro, tá brigando com a esposa porque ela tá em casa o dia todo só trabalhando e não tá limpando, porque na cabeça dele a esposa ainda tem que ficar limpando a casa, né, sozinha, e trouxe um monte de problemas, né? Mas como vocês estão vendo isso, né, tipo, esse home office, né, o trabalho de home office está afetando mais as pessoas ou não? Ou não? O que vocês me falam sobre isso? Porque as gerações nós já entendemos que está afetando todas, né? Então a tecnologia está afetando todas as gerações. Sim. Agora, em home office, no mercado de trabalho, para quem está nos ouvindo aqui, esse podcast vai ser disponibilizado no LinkedIn, onde a sua grande maioria de pessoas trabalham de home office ou trabalham híbrido, tá? E eu recebo muitos relatos, gente. Assim, muitos relatos de depoimentos de pessoas falando que são pressionadas pelo chefe, não têm condições para trabalhar de home office, são cobradas como se tivesse condições, né? Então, como que isso está mexendo na ansiedade e até no convívio familiar, tá? Porque às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa fala, tá de home office, tá tendo mais tempo para divertir e lazer. Mas será que é mesmo? Será que ela não fica ali desde as 8 horas da manhã até meia-noite trabalhando? Ela tá trabalhando é mais, na verdade? O que vocês acham? Jaque, eu vou trazer um contexto aqui, depois você me Sim, complementa, claro. por favor, né? O Éder, eu acho que o home office é um buraco dentro de uma dimensão gigante chamada relação de trabalho, tá? E aí eu acho que é um mecanismo que eu tenho trabalhado aí durante vários anos com várias empresas, né? E atuando, posso dizer que eu já conheço a maioria da cultura das empresas do Brasil pelo fato de ter sido consultor de várias delas e ainda continuar esse trabalho. E hoje, com o trabalho de indicadores, isso aflora muito por quê? O problema em si não é home office. O problema em si é como é que as empresas encaram o que são os seus indicadores de produtividade, o que são os seus indicadores de desempenho, né? Quando você tem uma liderança nociva, que entende que desempenho é o cara estar disponível na sua mão de obra 24 horas por WhatsApp, por mensagens, etc., ele está ultrapassando o que é home office para ele poder entender que aquilo é produtividade para ele. Então, nessa situação dos indicadores de trabalho, as empresas ainda têm um trabalho gigante para saber lidar com gente, né? Só para você ter uma ideia, quando o indivíduo adoece, né, a gente está falando que o indivíduo vai ofertar um atestado de depressão ou de burnout, etc., ele é julgado como fraco dentro do ambiente de trabalho, né? Então, ou seja, aqueles que adoecem são descartados desse movimento de business. Porque business é o quê? É o investidor que coloca dinheiro, tem um prazo para esse cash flow acontecer e eu preciso fazer os caras trabalharem. Os mecanismos psicológicos que tem por trás disso, que é o engajamento, a satisfação no trabalho, o bem-estar no trabalho e etc., são formas que a psicologia fala, olha, o indivíduo não produz 100% do tempo. O cérebro dele tem movimentos de trabalho.
O conhecimento dele tem movimentos de trabalho. Como é que eu meço e posso ajudar a contribuir para isso? Aí o cara vai lá e pega um puff e coloca o puff no meio do ambiente e fala: ah, temos aqui um espaço de descompressão. É mais um espaço bomba, porque a hora que o cara deita lá naquele puff, todo mundo fala: o cara não trabalha, o cara é preguiçoso. Então, ou seja, na verdade, o home office deveria ser uma forma de flexibilização do trabalho. O que é flexibilização do trabalho? É lidar com o indivíduo dentro de outros espaços, produzindo de acordo com metas, de acordo com governança corporativa, de acordo com acordos e de acordo com alinhamento de expectativas. Se a empresa não tem isso, tudo que ela demandar para o indivíduo vai ser um estressor gigantesco estando na casa ou estando na empresa. Então, os indicadores de home office não são claros ainda para muitas dessas organizações, tanto que várias empresas, sem ser as de tecnologia, estão pedindo para o pessoal voltar para o ambiente de trabalho. Por quê? Eu não sei gerenciar vocês na casa de vocês, eu vou gerenciar aqui. Porque se eu vou gerenciar na casa, eu coloco tantos controles, tantas situações que vocês adoecem. Então, eu vou fazer aqui. Aí ele chega no trabalho, tem um chefe grosso, tem um chefe que assedia, tem um chefe que se comunica de maneira imperfeita e não clara, e isso tudo são estressores. Então, para mim, o objetivo não é home office. O objetivo é como que eu lido com flexibilidade no trabalho e que indicadores são importantes para o meu negócio. Se eu pego uma organização onde... E isso é muito engraçado, Éder, você deve ter vivido isso também. Você vai para uma organização, tem lá as metas. Você pode olhar que no orçamento da empresa não tem linha nenhuma para lidar com a saúde do empregado. Tem linha somente para entregar as metas e tem que entregar naquele objetivo e daquela forma. Se a empresa tem, na sua própria de alcançar seu quadro de metas, desenhado que ela não tem espaço para lidar com gente, obviamente isso é custo. Então, se é custo, sai quem está doente, entra quem está bem e vamos continuar trabalhando, que a gente tem que entregar o resultado. Então, eu acho que o modelo da relação de trabalho ela está sendo, nesse momento, por várias grandes empresas, questionada. A jornada de trabalho é essa mesmo? A maneira como o indivíduo entrega resultados deve ser conectado 24 horas por dia? Qual a maneira como a gente quer ter pessoas dentro do ambiente de trabalho? Isso custa dinheiro. Da onde que vai sair isso? Do bolso do acionista? Do bolso do resultado da empresa? Então, acho que são questões muito mais profundas do que só levar um indivíduo para casa. É muito pequeno, tá? Não, e tá certinho, eu concordo em gênero, número e grau, tá, Elton? Falamos sobre isso num podcast anterior, que o modelo de trabalho hoje é muito arcaico. Hoje eles contratam uma pessoa e falam, você vai ficar aqui das 8 horas às 18. Às vezes o cara não tá fazendo nada, ele fica 5, 6 horas sem fazer nada. Por quê? Porque ele não é avaliado por entregabilidade. Ele é avaliado por horas que tá lá. Então o chefe gosta de ver ele lá. Ele tem que estar lá, mas imagina se o chefe, né, e as empresas entendessem que monitorar por entregáveis é muito melhor, né? Porque ele seria muito mais produtivo do que simplesmente monitorar por horas. Horas que eu falo é no CLT, né? Então, das 8 às 18 o cara tem que estar lá. E as empresas estão retornando, é igual você falou, não existe almoço grátis nas empresas, isso as pessoas têm que entender de uma vez por todas, porque não adianta colocar escorregador, cervejeira no meio da sala. Você foi muito feliz na hora que você comentou que sala de descompressão o quê? Tipo, você vai lá, sala de descompressão é 5 minutos. Se você ficar lá meia hora, seu chefe vai lá e vai bater na porta e falar, cara, e aí? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo jogando sinuca aí mais de meia hora? Então é para inglês ver, porque quem vai pagar essa conta, né, Elton? Tipo, o investidor, ele quer dinheiro. Só que, qual que é a melhor forma de se tratar isso? Eu acho que isso tem que ser discutido. Porque de nada adianta ter um funcionário com impacto na saúde mental, né? Então, por várias referências que pode acontecer com ele durante todo o seu ciclo de trabalho, do que simplesmente ganhar dinheiro. Porque daqui a pouquinho, né, as empresas não vão conseguir consolidar e mascarar essa imagem que elas vendem para o mercado, que é uma imagem que se preocupam com as pessoas. E na verdade não é. Porque se as pessoas começarem a sair por problemas de saúde, né, mental, isso vai ser muito mais... vai danificar muito mais o brand da empresa do que simplesmente ela. E é um desafio, tá? Não tô falando que eu tenho aqui o cálculo certo, que eu tenho a resposta certa, porque eu sei como o desafio é tão grande de você colocar as metas e também do funcionário, o Elton, Jaqueline e Ellen,
ter e respeitar as diretrizes do que ele foi contratado, por exemplo, no home office. Eu tive amigos, por exemplo, que estava trabalhando de home office, ele começou a trabalhar em 6 empresas de uma vez. Então, o que, que ele fazia? Ele falava para as empresas que trabalhavam só naquela, mas na verdade ele estava trabalhando em 6. Aí, quando dava um problema de saúde, né, ansiedade, ele culpava determinadas empresas, mas na verdade, o que, que ele estava fazendo para mudar aquilo também? Eu acho que por isso que é muito novo, né? E não tem a resposta certa. Mas eu acho que nós temos que entender também o nosso limite como ser humano, principalmente o nosso limite como ser humano. Então, temos que entender como que eu faço, né? Eu trabalho muitas horas por dia, mas eu prezo 30% do meu tempo para a família. Então, todos os dias eu tenho meu horário para ligar para os meus pais. Todos os dias eu tenho horário para ligar para minha esposa. Entendeu? Todos os dias. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou passar o decorrer do meu dia e não vou ter ligado para ninguém.